Olá, vamos supor que alguém lhe peça para explicar como é que funciona um motor de indução. E para isso, para a gente desenvolver essa explicação, vamos definir que esse motor seja alimentado diretamente pela rede, ou seja, como partida direta, ou simplesmente tem uma contatora, um botão para acionar essa contatora e energizar o motor. Nós sabemos que o motor de indução ele possui o enrolamento do estator e internamente o rotor. E esse rotor, na maioria dos casos, é composto de barras curto-circuitadas e por isso também é chamado de rotor gaiola de esquilo. E essas barras simplesmente são como o secundário de um transformador em curto-circuito. E por causa desse detalhe, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que nós tenhamos um transformador alimentado também com tensão nominal, frequência nominal, pode ser 60 Hz, e o secundário desse transformador esteja em curto-circuito. E o que acontece quando nós ligamos um transformador em curto-circuito no secundário? Ao ser alimentado no primário, é evidente que vai ocorrer uma corrente elétrica muito alta, de forma que se não houver nenhum sistema de proteção, esse transformador vai queimar em questão de segundos. Por quê? Porque quando isso é feito, nós temos no primário uma tensão alternada que vai gerar um fluxo alternado sobre o enrolamento do secundário e vai induzir nele uma tensão, vai gerar uma corrente muito alta devido ao curto-circuito. O motor de indução ele funciona pelo mesmo princípio do transformador. Logo, quando eu energizar o meu motor de indução, o que vai acontecer? Eu vou alimentar as bobinas do estator com a tensão nominal da rede e no rotor vai ser como um secundário de um transformador, porém, como eu falei antes, esse rotor é em curto-circuito. E agora imaginem esse estator do motor alimentado a 60 Hz com um campo girante gerando um fluxo que vai rotacionar a frequência da rede. Ele vai induzir tensão no rotor, que está inicialmente parado, em sua máxima intensidade, devido à diferença de frequência do rotor que está parado, da bobina do rotor, exatamente igual no transformador. O secundário está parado, sendo imerso por esse fluxo. Só que o que acontece no motor de indução? Diferentemente do transformador, o motor de indução tem a liberdade do rotor girar. Então essa corrente que inicialmente é muito alta no rotor vai gerar um torque elétrico, um torque eletromagnético, que é a reação do rotor em relação ao estator. E esse torque vai fazer com que o rotor gire e ele começa a girar muito rapidamente e ele acelera em questão de milissegundos até uma velocidade muito próxima à velocidade do campo girante do estator. Por que muito próxima? Esse detalhe é muito importante. O rotor nunca vai girar na mesma velocidade do estator num motor de indução. Por quê? Como eu falei desde o início da explicação, quando eu tenho um campo alternado, um campo girante no rotor, e eu tenho uma bobina, que no caso é o rotor, imersa nesse campo do estator, a velocidade do rotor em relação, a velocidade do estator em relação ao rotor, faz com que seja induzida uma tensão nele. Se o rotor girar na mesma velocidade, ou seja, na mesma frequência do estator, eu não tenho diferença de movimento, logo não há indução desse fluxo gerando corrente no rotor, nas barras, nas bobinas do rotor. E esse é um fenômeno muito importante do motor de indução, que é chamado de escorregamento em português e slip em inglês, que é essa pequena diferença necessária entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante do estator. Se a gente colocar alguma espécie de carga mecânica no eixo, tentar segurar o eixo do motor de indução,
a tendência é que a velocidade do rotor diminua. Porém, quando a velocidade diminuir um pouco, o que acontece? A diferença entre a velocidade do rotor e a do estator aumenta e eu tenho mais indução do campo do estator sobre o rotor, que vai gerar mais corrente elétrica, que vai gerar mais torque e que vai fazer a velocidade do rotor reagir. Ou seja, eu tenho um equilíbrio. Obviamente que quanto mais carga eu colocar, a velocidade do rotor é um pouquinho inferior, vai diminuir um pouquinho mais em relação ao estator, mas isso não é um número muito grande. É o que a gente chama de escorregamento, como eu falei anteriormente. Esses são os pontos chaves para entender o funcionamento do motor de indução. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.